Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes. E hoje nós vamos trazer o relato do Dr. Daniel Wagner Santos, chefe da equipe médica de infectologia do Hospital São Luís do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Ele vai nos falar do que tem visto e vivido dentro das UTIs e o que acha dessa relação futebol e Covid-19. É depois da vinheta, assunto sério. Vamos embora começar. Dr. Daniel Santos, o que o senhor, como infectologista, acha dessa frase que eu vou ler para o senhor do prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético Mineiro? Pensar em futebol agora é coisa de débil mental. Eu acho que o que ele está se referindo eu acho que o futebol a gente vai ter que pensar em realmente aquilo que já passou e o que ficou na memória, né? A gente vai ter que recordar as lembranças que foram criadas no exato momento, na verdade, como entretenimento. Pensar em futebol na prática, no momento, pensando em realizar partidas, eventos e criando aglomerações e expondo a população a algo que já foi determinado pela OMS e também pelas nossas instituições de saúde, de fato, não é a melhor ideia, né? Ele disse isso principalmente porque existe um movimento partindo da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, e que está tomando conta também das federações, para que se retome pelo menos os treinos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Inclusive com um certo apoio do presidente da República, que disse que o percentual de contaminação seria mínimo, o risco de morte seria mínimo dos jogadores, segundo o presidente Jair Bolsonaro, e também com o aval do Ministério da Saúde, que vê com bons olhos essa retomada. A sociedade, de um modo geral, de doenças infecciosas e todas as entidades médicas, com certeza não estão pactuando dessa ideia, né? O Brasil, pelos dados oficiais, isso difere um pouco com aquilo que está em sites internacionais, mas são diferenças mínimas, isso dá uma mortalidade muito alta, de 6,9% quase. A quantidade de pessoas que nós estamos vendo internadas no hospital, obviamente que existem muitos pacientes idosos, né, com a idade maior de 60 anos, mas estamos vendo, sim, um percentual bem alto de pacientes eutróficos, jovens, são pacientes que têm porte físico atlético, sem comorbidade, onde o curso da doença, ela pode ser pior num idoso, numa pessoa com outras doenças associadas, mas a quantidade de gente jovem com porte atlético assumindo quadros graves de coronavírus não é pequena, né? Então, assim, essa ideia de que o atleta, como o próprio presidente na época falou, que ele jamais sairia de uma forma ruim de uma infecção pelo coronavírus porque ele tem um histórico de atleta, né? Essa não é a rotina, né? A nossa vivência prática, ela mostra justamente o contrário. A quantidade de pessoas jovens também, com portes atléticos e saudáveis, com doenças bem graves, é bem alta. Então, assim, não concordo, e eu acho que a sociedade médica, de um modo geral, também não concorda disso, né? Você consegue imaginar, doutor, um prazo para se pensar numa retomada de futebol, de prática de esporte num nível profissional? Se a gente está pensando em falar em isolamento social, confinamento domiciliar, evitando exposição, quem dirá falar de um evento de tamanha magnitude? Em questão só de treino, ela não envolve somente jogador de futebol, e toda uma equipe que está atrás produzindo, preparando aquelas pessoas, né, criando conforto, resolvendo problemas, trazendo mantimentos e tudo mais. Então, assim, essa é uma exposição tão grande quanto qualquer outra reunião ou evento que esteja sendo organizado e que esteja sendo proibido, né, ou orientado que não seja realizado. Então, assim, teoricamente, o Brasil mal começou a sua curva de ascensão. O senhor acha que nós estamos entrando no pico neste momento, a partir de agora? Vou te ser bem sincero, o mês de maio inteiro, acredita-se
que seja um mês de pico mesmo para toda a sociedade brasileira, principalmente nesse momento em que a doença ela atingiu a massa, a população, a massa da população, que é a classe média, a classe baixa, né? São os miseráveis, as pessoas que estão em extrema pobreza, e a gente já está observando a doença migrar para o interior do Brasil, né? Antes ela está na região litorânea, que é onde tem as capitais, ou nas capitais mais do interior do Brasil, né? A doença ela está migrando para o interior do Brasil, para as cidades que têm 20, 30 mil habitantes ou até 10 mil habitantes, né? A gente está falando em pico em grandes centros urbanos, nós não estamos nem falando, né, de como a doença está entrando no Brasil e vai se disseminar pelas cidades de menor porte. E quando a gente pensa em futebol, por exemplo, em treinos, ou mesmo no futebol com portões fechados, você tem uma troca de secreção, né, doutor? Quer dizer, uma bola que você toca, né, ela vai cobrar um lateral, uma marcação dentro da área na hora de um escanteio. Os cumprimentos, os apertos de mão, os abraços, né, as batidas nas costas, né, quando você fala de uma forma um pouco mais alta ou agressiva e você solta perdigoto, né, saliva e sai secreção respiratória. No indivíduo que tem poucos sintomas, que ele não reconhece aquilo como sintoma respiratório importante, ele está transmitindo ativamente para quem está ao redor, né? E eles estão falando, os clubes, em criarem um protocolo de testes rápidos em todos os jogadores e aí sim só colocá-los para jogar. Mesmo assim, o senhor acha que haveria tranquilidade para se retomar? Não, esses protocolos, eles são protocolos que estão tentando ser colocados não só no âmbito esportivo, como você está falando, na verdade isso já é algo que está sendo adotado em um movimento intra-hospitalar com outros objetivos, mas a gente tem que lembrar sempre que os testes eles não são 100% seguros. Primeira coisa que eu preciso lembrar é que a doença ela tem uma incubação de 2 a 14 dias. Então, não adianta eu te testar hoje, no 4º dia, se você vai ficar doente no 7º dia após o contato com o vírus. Só se eu te testar todo dia, né? E mesmo eu te testando todo dia, o teste ele não é 100% sensível. Então, aquele teste respiratório, que é um cotonetezinho que vai no nariz, ele tem 60%, 65% de sensibilidade. Nós temos pessoas que mantêm sintomas de Covid, a gente insiste em fazer o PCR mais de uma vez e ele vem positivo na 3ª, na 4ª vez. Ele não é um teste 100% sensível. E o outro teste, que é o teste sorológico, que é o teste de ponta de dedo, né, onde você colhe uma gotinha de sangue e usa uma fitinha, tipo teste de gravidez e alguns testes de HIV, né? Esse teste ele também não é 100% sensível, ele tem a mesma sensibilidade e após um certo tempo de contato com o vírus. Então, assim, ele positiva depois de 7 dias, depois de 10 dias, de preferência depois de 14. E para piorar, mesmo que você seja positivo e tenha o anticorpo que a gente diz que é relacionado ao coronavírus, a OMS já soltou a nota e o CDC e os nossos governos também sabem que o anticorpo que o coronavírus confere, talvez ele não seja protetor, né? Então, assim, você pode se infectar mais de uma vez. Isso, obviamente, que está em estudo, né? São perguntas que não têm respostas. Então, não posso te garantir, vamos fazer teste em massa nessa galera para que todo mundo possa se aglomerar. Não vai dar certo. Alguém vai passar doente e alguém vai contaminar quem está ali por perto, entendeu? Esse não é um teste, não é uma metodologia 100% segura, né? Não é o ideal. O ideal é a gente se recolher e obedecer a única coisa que a literatura diz que é boa, né? Não tem tratamento eficaz, não tem prevenção com vacina. A única coisa que é boa, que a literatura já mostrou e que a gente já aprendeu com os outros países, é o isolamento, é o distanciamento social, só isso. Clubes como o Flamengo já estão falando em retomar o futebol. É mais ou menos como se a gente estivesse dizendo e daí?
para todos os atletas? É possível, sim. Eu acho que provavelmente quem faz isso talvez ou ele não tem ideia do que a doença represente, né? E de fato ela não é uma gripezinha, né? Ela mata mesmo em alguns segmentos populacionais com uma mortalidade maior, né? Ou essa pessoa realmente ligou, né, o botão do e daí, né? Dane-se. Vai todo mundo pegar mesmo, vão morrer milhões de pessoas, mas a pessoa pode pensar, eu tenho um porte atlético e eu não vou morrer, e pode morrer, né? Porque eu estou todos os dias vendo pacientes com Covid e coordeno equipes que lidam diretamente com isso. A quantidade de gente jovem com porte atlético, sem comorbidade, não é pequena, né? E é só nesse momento que a gente olha e diz, putz, que doença danada, né? O que pode acontecer com uma pessoa dessas? Né? E o que eu tenho visto de imagens e de depoimentos, assim, eu não tenho corpo a corpo, graças a Deus, mas é estarrecedor, né? Uma coisa muito triste, nossa. É muito estarrecedor e é muito chocante eu chegar no hospital e ver que as admissões hospitalares aumentaram, que o SUS está lotado, que tem gente jovem de 20 e poucos anos, 30 e tantos anos, 50 e tantos anos sem doença nenhuma, é uma pessoa totalmente ativa, economicamente ativa, né? E tendo uma doença de forma grave, porque é uma doença em que a gente não compreendeu direito a imunologia, nós não temos tratamento, então é uma doença que o mundo inteiro está aprendendo como lidar. Eu acho que quando a gente está diante de uma coisa que é desconhecida, a gente não pode adotar essa prática, né, e esse pensamento, porque com certeza a gente vai levar uma rasteira, e a rasteira é grande, né, e pode representar um impacto grande individual, ninguém quer perder um familiar, né, e todos os dias a gente vê familiares muito tristes, aquelas pessoas, todos nós somos amados por alguém, né, a gente é amado por uma família, a gente é amado por um grupo de amigos, é amado pela sociedade. Quem quer ver ninguém morrer, né? E é muito difícil ter que lidar vendo isso, né? E eu fico muito triste, né? Quando eu vejo um paciente que aquela família está ali extremamente angustiada, né? Com o que pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Então, assim, eu acho que nesse momento todo mundo junto, né? Distanciamento social, né? Que isso tudo vai passar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O assunto é sério, exige reflexão, mas eu acho que vale a pena a gente estar sempre discutindo e pensando no assunto. Deixe o seu like se você gostou. Aproveite e também clique no sininho para estar sempre atualizado. A gente posta um vídeo novo e você recebe a informação. Fale comigo também nas redes sociais. Os endereços estiveram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Inscreva-se no esporte do ClickTube, a nova plataforma digital. No próximo sábado a gente está de volta, hein? É só chegar. Um grande abraço.